Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e se você é novo por aqui, oi, meu nome é Kawana e nesse canal eu posto vlogs, tutoriais e eu falo também sobre K-pop, enfim, é uma grande bagunça, mas se você gostar de algum vídeo, considere se inscrever e se você é EXO-L, vai dando like nesse vídeo porque hoje a gente vai falar do EXO. Então, pra quem não sabe, o EXO ele tem um conceito e uma história que é contada através dos MVs, das performances e dos VCRs que eles colocam nos shows também. O Chanyeol até chegou a citar essa história em uma entrevista durante as promoções de Obsession. Então, pra quem tá confuso com essa história, não entende como ela funciona, nesse vídeo eu queria deixar as coisas mais claras e explicar pra vocês um pouco da história do EXO através dos MVs. É importante lembrar que tudo que eu vou falar aqui são teorias criadas por fãs, já que a SM em si ela nunca divulgou a história completa e tudo que a gente tem são pedaços dessa narrativa no meio dos MVs. E eu também não vou incluir todos os MVs do EXO nessa timeline, porque eu acho que nem todos eles contribuem tanto assim pra história, então eu vou tentar colocar pedaços assim importantes, até porque se eu fosse incluir todos os MVs e colocar tudo aqui, esse vídeo ia dar umas 2 horas, então vamos deixar resumido para que todo mundo entenda. Então, vamos pro vídeo. Então, a timeline que a gente vai usar para contar essa história começa com Mama. Nesse MV, logo no início, existe uma narração contando a história de 12 forças que protegiam a Árvore da Vida. E também conta sobre uma força maligna chamada Red Force, que queria destruir essa árvore. E bom, para proteger a Árvore da Vida, as 12 forças decidiram se dividir. E com isso eles acabaram criando 2 mundos paralelos. Tanto que a história até cita que as 12 forças vão andar sobre a mesma terra e ver céus diferentes, e andar sobre terras diferentes e ver o mesmo céu. E a narração ela termina dizendo que um dia as 12 forças vão se reunir novamente e um novo mundo será criado. Pra mim, isso é uma referência de que a Ordem ela vai se restaurar o dia que as 12 forças estiverem juntas e a Árvore da Vida estiver protegida novamente. Bom, as 12 forças elas representavam a formação original do EXO com os 12 membros. E cada um deles tem uma habilidade especial diferente. Acho que a maioria talvez deve conhecer, quem é fã do EXO deve conhecer, mas vamos recapitular aqui. O Xiumin ele tem o poder do gelo, o Suho pode controlar a água, o Lei tem o poder da cura, o Baekhyun tem o poder da luz, o Chen tem o poder do trovão, o Chanyeol pode controlar o fogo, o Dio tem o poder da terra ou da força, o Kai pode se teletransportar e o Sehun tem o poder do vento. Um fato bem interessante sobre os poderes do EXO é que eles fazem referência a esses superpoderes até mesmo nas performances deles. Por exemplo, em Lotto, tem uma parte da coreografia que o Xiumin ele passa pelos membros do EXO e todos eles meio que congelam no lugar. E depois o Chanyeol, que tem o poder do fogo, e o Sehun, que tem o poder do vento, passa por eles novamente e eles meio que descongelam e voltam a dançar. Então, enfim, vocês entenderam a ideia. Ok, agora voltando pra história. No MV de Mama, é bem possível ver essa referência de mundos paralelos, já que a gente vê os meninos meio que espelhando as suas ações em lugares opostos. E também eu acho que Mama representa a época que eles meio que chegaram na Terra, estavam confusos, não sabiam usar muito bem seus poderes ainda, porque provavelmente no Exoplanet eles não precisavam usar esses poderes, eles só estavam ali pra proteger a árvore e continuar nutrindo ela. E um detalhe importante é, principalmente nos MVs bem novos do EXO como Mama e What Is Love, existem várias referências a eclipses. A gente consegue ver essa referência de eclipse em teaser, enfim. Até mesmo a data do comeback do EXO é bem próximo de eclipse também. Mas enfim, a minha teoria é de que eclipse é um elemento importante porque durante um eclipse o EXO tem os seus poderes mais fortes. Só que também, pra mim, a Red Force também fica mais poderosa quando existe um eclipse. E é por isso que os meninos do EXO sempre estão atentos a quando o eclipse vai acontecer. Agora vamos pra segunda parte dessa história. Pra mim, é aqui que os teasers de Path Code se encaixam. Bom, pra promover Call Me Baby, que era a title track nova do EXO, eles lançaram vários teasers chamados Path Code. E existia até uma conta no Twitter chamada Pathcode EXO, onde eles davam dicas de qual seria o próximo teaser, quem seria o próximo membro do teaser,
qual cidade seria lançado, enfim. Nesses teasers, os meninos eles estão separados em lugares diferentes do mundo e eles parecem também não estar tão confortáveis com seus poderes ainda. Por exemplo, a gente vê o Chinyor colocando fogo numa floresta inteira e o Suho não conseguindo controlar o quanto de água entrava na piscina. A minha segunda teoria é de que talvez, como o eclipse não estava acontecendo ainda, talvez eles não tivessem os seus poderes ainda tão estáveis. Outro detalhe importante é que durante esses teasers a gente consegue perceber que os meninos estão apreensivos, como se alguma coisa estivesse perseguindo eles. Pra mim, com certeza, era a Red Force. E no teaser do Chen tem um detalhe importante que ele tá segurando um livro chamado Overdose. Na minha opinião, eles meio que sabem das coisas que vai acontecer no futuro, eles meio que têm uma ideia das coisas que podem acontecer. Overdose pra mim é outra parte dessa história, mas a gente vai chegar lá. Agora, nesse momento, eu queria colocar também aqui, incluir os quadrinhos que foram lançados durante a época de Power. Então, para promover Power, eles criaram uma história em quadrinhos e ela é incrivelmente importante para a história também. Bom, nos quadrinhos, o Baekhyun aparece flutuando no meio do oceano, eu creio que seja o oceano, e ele meio que tá refletindo o que foi que deu errado no plano deles. E aí, a gente vai para uma época, talvez seja no passado, onde eles estão perseguindo várias vans, e aí eles batem uns caras e tal. E aí, no final da história, o Suho tá meio que com dificuldade de abrir uma das vans. E ele chama o Dio e o Baekhyun. Pra mim, nesse momento, depois que a operação deles meio que falhou, eles meio que se separaram. E o Baekhyun foi o único que foi capturado, como a gente vê no teaser dele de Path Code, que ele tava encurralado. E ele foi capturado pela Red Force. Bom, pra finalizar a história em quadrinhos, o Baekhyun volta, o flashback meio que acaba e o Baekhyun começa a se perguntar que talvez o plano deles tivesse dado errado desde o início. Mas enfim, o cenário que a gente tem agora é que o Baekhyun tinha sido capturado pela Red Force e os meninos foram atrás dele, pra tentar libertá-lo. Ok, já que a gente já tinha o Baekhyun sendo capturado pela Red Force e os meninos atrás dele, pra mim é aqui que a gente entra em Overdose. Em Overdose, logo no início do MV, o Kai aparece entrando num labirinto. Na versão do EXO-K, é claro, porque na versão do EXO-M, o Luhan aparece entrando no labirinto. Pra mim, esse labirinto, ele meio que representa a base da Red Force. E o meio do labirinto, provavelmente, era o laboratório da Red Force. E é por isso que, tanto nesse MV, a gente consegue ver os meninos entrando e, eventualmente, chegando no centro do laboratório. Só que as coisas não deram muito certo. Em vez deles conseguirem libertar o Baekhyun, eles acabaram sendo capturados também. Bom, nesse momento da história, pra mim acontecem os MVs de Lucky One, Coco Bop, Tempo e talvez Love Me Right. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Pra mim, todos esses MVs eles meio que acontecem ao mesmo tempo. Então, o cenário é, todos os meninos estão presos dentro do laboratório da Red Force e a Red Force está fazendo experimento neles. Nessa parte, eu acho que a gente começa a ver mais claramente qual era o plano da Red Force de criar um segundo EXO. Tanto que em Lucky One existe uma cena bem no iniciozinho, onde o Dio tá cantando o início da música e ele parece bem estático, meio que até robótico, e do lado dele a gente vê um segundo Dio se debatendo na maca. Então, pra mim, isso gera uma clara referência de clones. Bom, no MV também a gente consegue ver que as enfermeiras, que são meio que robôs, assim, elas estavam injetando uma droga nos meninos. E eu acho que isso deixava eles meio que em um estado inerte e acabava também fazendo com que eles tivessem alucinações. Por isso que a gente consegue ver alguns cenários bem bizarros em Coco Bop e Love Me Right. Algumas fãs acham que Love Me Right não acontece nessa timeline, ela na verdade acontece num outro planeta, já que isso aparece meio que uma referência no MV de Power. Mas também tem fãs que acham que aquelas cenas de Lucky One onde a gente vê os corredores e tem várias salas com luzes em roxo e vermelho, parece muito com as luzes que aparecem em Love Me Right, então algumas acham que isso acontece dentro do laboratório. Mas enfim, fica aberto para interpretação. Bom, no MV de Lucky One também existe uma cena onde o Lei está sendo levado para uma sala escura. E eu acho que o Dio também está sendo levado para algum lugar em algum momento. Mas enfim, pra mim, esse momento que os meninos estão sendo meio que levados pra essa sala escura, eles meio que estão sendo levados pra fazerem
testes. E esses testes seriam basicamente o MV de tempo. No MV de tempo, eles aparecem sendo escaneados por uma luz vermelha. E sem falar também que os meninos aparecem meio que dando glitches na tela, assim, eles parecem não serem eles mesmos, é uma coisa bizarra. E pra mim era a Red Force fazendo testes nos clones pra saber se eles estavam preparados pra serem levados pra Terra. Voltando pro MV de Lucky One, o finalzinho aparece eles tentando, né, conseguindo escapar do laboratório. Mas eu tenho a impressão de que os poderes dos meninos estavam meio que enfraquecidos, porque tudo que a gente vê são algumas cenas meio que sem nexo, por exemplo, do Suho criando um copo d'água, o Chinyor só acendendo uma chama na mão dele, e os poderes nem são efetivamente usados contra os robôs da Red Force, então parecia meio estranho pra mim. A minha suposição é que os poderes do Exo tinham sido tirados deles, basicamente, e eles estavam super fracos. Tudo isso porque os poderes seriam colocados nos clones deles. Mas eu também acho que um dos motivos pelos quais eles conseguiram escapar tão facilmente, né, os robôs acabavam explodindo as cabeças, enfim, eles nem tentavam, de fato, impedir o Exo de fugir, é porque eu acho que a Red Force estava já em mente que eles deveriam escapar, o verdadeiro Exo tinha que fugir. Porque provavelmente eles já estavam pensando que para que o novo Exo ficasse mais forte, pudesse, né, se desenvolver totalmente, ele precisava enfrentar o verdadeiro Exo. Ok, a continuação da história é o MV de Power. Nesse MV, os meninos eles estão lutando contra um robô da Red Force e eles estão usando armas ao invés de seus poderes. Porque pra mim, como a gente já tinha visto, eles haviam sido tirados pela Red Force e no MV de Lucky One tava bem enfraquecido e acabou desaparecendo totalmente. Bom, no fim, a gente consegue ver que eles conseguem os poderes de volta, só que a gente vê no final do MV o Baekhyun caindo, né, e flutuando no oceano. E aí a gente lembra das histórias em quadrinhos e o que faz a gente pensar que provavelmente tanto eles conseguindo derrotar o robô, conseguindo os poderes de volta, tudo isso podia ter sido uma armadilha da Red Force. Ok, mas até agora a gente só falou do Exo verdadeiro. E o que aconteceu com os clones? Bom, pra mim é aqui que entra Love Shot, Loto e Monstro. Enquanto o Exo lutava para ter seus poderes de volta, os clones já haviam sido enviados pra Terra. E eles estavam se envolvendo em um monte de coisa errada. Como a gente vê em Love Shot eles roubando um banco, e em Loto eles se envolvendo em diversas atividades ilegais. A minha interpretação é de que os clones eles tinham o objetivo de fazer com que o Exo tivesse uma imagem ruim para as pessoas na Terra. Até porque, até agora, quando o Exo de verdade estava aqui na Terra, eles tentavam, né, manter suas identidades em segredo. Bom, eventualmente os clones eles são capturados pelo que eu acredito que seja a SWAT. Eu não tenho muita certeza sobre isso, ou se a Red Force estava ligada de alguma maneira à SWAT. Eu acho que talvez esteja. Mas enfim, a gente vê eles sendo capturados no final do MV de Loto. Porém, em Monster, a gente vê os meninos lutando contra as autoridades, né, e eventualmente conseguindo escapar através da ajuda do Baekhyun. Bom, pra mim, o Baekhyun é um personagem muito importante. Tanto que ele foi o primeiro a ser capturado pela Red Force, e pra mim ele foi o primeiro a ser clonado, por isso que o clone dele era o mais experiente. Tanto que, nos MVs de Love Shot e Loto, o Baekhyun é meio que a figura de líder dos meninos. Bom, também em Power, o Baekhyun verdadeiro é aquele que salva os meninos e consegue, né, fazer com que eles recuperem todos os seus poderes. A minha teoria é de que o poder do Baekhyun ele é muito importante para Red Force, de alguma maneira. Eu não sei bem como, mas é por isso que ele é sempre um alvo que prioridade. Estamos nos aproximando do final dessa história, pelo menos até onde a gente sabe. Então tá na hora de falar de Obsession. Bom, Obsession foi anunciado como um comeback que seria a grande batalha do Exo versus o X-Exo, que foram os clones criados pela Red Force. Esse MV é muito interessante porque ele adiciona uma parte incrivelmente importante para a história. Nele a gente vê os meninos lutando contra os seus clones e tudo que eles fazem contra o X-Exo acaba voltando contra eles. Por exemplo, o Sehun aparece atirando diversas flechas contra o seu clone, só que ele mesmo acaba sendo atingido enquanto seu clone fica intacto. A mesma coisa acontece com o Suho, que está submerso em algum lugar, parece um mundo
destruído, pós-apocalíptico, enfim, tá tudo destruído. E claramente era o clone dele usando o seu próprio poder da água contra ele. Outro detalhe importante é que essa batalha toda parece estar sendo monitorada. A gente vê o Baekhyun lutando contra o seu clone e existe uma plateia assistindo. Outra cena também que isso pode aparecer é quando os dois Chans estão numa partida de xadrez e tem atrás deles várias câmeras de monitoramento e as telas mostrando tudo o que está acontecendo com os outros meninos também. Bom, a batalha entre os dois parece completamente inútil, já que os clones parecem invencíveis. E o final do MV é meio que assustador porque a gente vê um planeta totalmente destruído, o que dá a impressão de que o X-Exo venceu o Exo verdadeiro. Não parece muito bom. No início do mês passado, o EXO anunciou seu comeback, que seria um álbum especial, e a música título seria Don't Fight the Feeling. Até o momento onde eu tô gravando esse vídeo, a SM lançou o último teaser, que é o teaser pro music video da música título. E durante essas últimas semanas, as prévias que a gente teve desse comeback são os meninos em lugares diferentes, provavelmente planetas diferentes. A gente também viu eles dentro de o que pareciam ser naves. Mas enfim, eu ainda não tenho muita certeza do que se trata esse MV e onde ele se encaixa na história. Mas eu acredito que ele não seja uma continuação de Obsession, então a gente ainda não vai ver o que aconteceu depois da batalha entre o EXO verdadeiro e os clones. Talvez esse MV ele se encaixe em algum lugar depois de Power, mas eu não tenho certeza. A gente vai ter que ver o MV pra entender melhor. Bom, é isso que eu tenho pra esse vídeo. Eu espero que a história do EXO tenha ficado mais clara pra vocês. Eu vou deixar na descrição links de outros vídeos que também falam da história do EXO, caso vocês queiram saber mais e também ter outras visões de outras teorias, porque eu fiz essa baseada tanto no que eu vi de outras fãs e da minha própria interpretação. Então, se vocês quiserem outras visões, eu vou deixar links na descrição. Comentem também as próprias teorias de vocês, do que vocês acham, concordam, discordam, qual é a sua visão do universo do EXO. E se vocês gostaram e querem mais vídeos sobre tanto a história do EXO quanto talvez de outros grupos, comentem também. Eu acho a história do EXO super bacana, super interessante. Assim como o Tomorrow by Together também tem uma história muito boa, se vocês quiserem eu posso trazer também. Enfim, tô super animada pro comeback do EXO, quero super assistir. Comenta aqui também se você já assistiu o MV do EXO. Porque provavelmente o MV já deve ter saído. Enfim, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.